O vereador da bancada do Progressistas na Câmara Municipal tratou sobre diversos temas no espaço destinado ao grande expediente na sessão legislativa da última segunda-feira. Caleb Coelho abriu a sua manifestação abordando sobre o fenômeno da migração. Ele se referia aos senegaleses que estão em Farroupilha. O vereador pediu para que as regras daqui sejam respeitadas. Bem, eu gostaria de falar sobre alguns temas. Um deles que me deixa com dois corações, mas é um assunto que nós temos que pensar. Imagine o senhor que eu resolvesse me mudar para Nova York, lá para Times Square. Um sonho isso para mim, eu nunca nem imagino como é. Aí eu resolvo que eu vou me mudar para Times Square e eu decido que eu vou ficar ali naquela esquina depois da parada de ônibus, sabe? E eu vou ficar por ali, vendendo minhas coisas, né? E eu vou ficar ali. Aí vem alguém e diz, não, tu tem que sair daí, porque tu não pode ficar aqui. Não, mas eu vou ficar aqui. Não, mas tu não pode ficar aqui, tu é imigrante, tu não pode ficar aqui. Imagina que tu vai ficar vendendo aqui, ambulante, os concorrentes aqui, todas as pessoas que trabalham aqui, elas pagam seus impostos, tu não pode simplesmente ficar aqui e vender. Não, mas eu quero ficar aqui. Não, mas então nós vamos te conseguir um emprego. Aí eu digo, não, mas eu não quero emprego. Se vocês são bobos de trabalhar por isso, vocês trabalham. Eu não vou, eu não quero ficar aqui. Não, então eu vou fazer o seguinte, ó, tu fica 10 ruas para lá ou 10 para lá, ali tu pode ficar. Não, mas eu quero ficar aqui. Então, assim, quando a gente invade uma outra cultura, nós temos que respeitar aquela outra cultura. Já diz o ditado que em Roma, seja como romanos. A Europa está tendo um problema sério por causa da imigração, porque não só há problema de emprego, como há também o problema da infiltração da cultura lá, de uma cultura diferente, totalmente diferente, que inclusive não aceita a cultura que já existe no local. Então, é uma coisa que não faz muito sentido. Por exemplo, se eu quiser participar aqui do grupo, eu tenho que seguir algumas normas. Eu não posso vir aqui impor as minhas normas. E, com certeza, o grupo também não vai me deixar desassistido, me dando apoio para que eu possa me enquadrar, ter a minha vida e tal. Então, quero dizer que as pessoas são todas muito bem-vindas na nossa cidade, mas quando a gente visita a casa de alguém, a gente tem que respeitar aquela regra. A gente não pode chegar impondo as nossas regras. Isso é uma coisa que me deixa com dois corações, porque nós temos um problema na cidade, e esse problema, a população acaba tomando o lado das pessoas que vieram de fora, em detrimento das pessoas que já estão aqui. Temos que ser humanos, eu trabalho muito em causas humanitárias, muito mesmo, então me importo com as pessoas. Mas eu também entendo que tudo tem limites. Então eu fico com dois corações porque, por um lado, eu quero que as coisas sigam conforme deveriam ser perante a lei. Por outro lado, tem um lado humanitário. Então eu acho que nós precisamos conversar bastante sobre esse assunto, porque não é tão simples. Se eu não estou enganado, o Japão não aceita algum tipo de imigrante, porque sabe, e nem que levem sua cultura a nível religiosa, porque sabe que isso acaba minando a própria cultura japonesa. Lá eles são muito fechados. Eu espero não estar enganado, eu acho que é o Japão. Então, eu queria ampliar um pouco essa conversa, eu queria que a população pudesse conversar sobre isso sem aquela coisa emocional de, estão tirando. Não, mas o que está acontecendo? Já foi oferecido emprego, não querem. O que eles pensam de quem aceita o emprego que a gente aceita, por exemplo, nos frigoríficos e tal? Isso aí é gente boba que trabalha por pouco, Só que todo mundo tem que começar de alguma maneira. Então, eu queria conversar mais sobre esse assunto. Ao longo da sua manifestação no grande expediente da última segunda-feira, Caleb Coelho também falou sobre os erros de português que são cometidos pelas pessoas. Outra coisa que eu estava conversando hoje à tarde com alguns colegas é com relação à obrigatoriedade de outras línguas na nossa educação curricular, que a gente aprende espanhol, já tem inglês, tem o italiano também, Então, o que acontece? Temos dois caminhos que são um dilema. Um colega me disse assim, a gente não sabe escrever direito, nem falar direito. Dá até para entender que se eu estivesse escrevendo agora, eu estaria falando a gente junto, e não a gente. Porque
A gente não sabe escrever direito. Até porque tudo muda, né? Eu ainda me lembro do tempo que bolo era com acento. Parece que já mudou, né? Então, assim, a gente não sabe escrever português, a gente não sabe falar, e se a gente falasse exatamente como é para ser, ficaria até estranho. E hoje em dia está acontecendo muito disso, né? Da língua ser uma coisa muito dinâmica. E aí o primeiro ponto em questão é o seguinte: ensinar outra língua ou ensinar o português direitinho? Para que a gente fale direitinho. Isso é um dilema. Tá? Segundo ponto: se a gente aprender, se a gente souber um português meia boca, e a gente souber um inglês meia boca, e um espanhol meia boca também, a gente se vira mais, talvez, do que se a gente soubesse um inglês 100%. A colocação é no seguinte, por exemplo, eu toco vários instrumentos. Alguns instrumentos eu não toco muito bem. Mas em compensação de quem não sabe nada, eu me viro muito bem, né? Então, eu poderia ficar só num instrumento, ou eu poderia ter vários instrumentos, né? Então, se eu souber totalmente bem o português, é excelente. Mas se eu souber um pouquinho de cada língua, eu me viro bem também. Aí o dilema: nós vamos saber procurar ensinar uma língua bem feita ou vamos ensinar muitas línguas? Nós temos que ser experts em uma coisa ou em muitas coisas. Então, com relação ao ensino, a gente precisa analisar isso, né? Porque eu acho que nós deveríamos ensinar o português corretamente antes de outras coisas. Mas, porém, o mundo está tão dinâmico, né? E aí vem o outro ponto que eu queria colocar, que é a americanização da nossa língua. Tudo é americanizado, né? Se tu for colocar uma empresa e tu colocar da Silva Acessórios, tu vai ter sucesso. Mas se tu colocar um nome em inglês, uau, parece que é mais chique, né? Parece que o produto... Nossa, agora não, mas eu comprei da The Words Acessórios, sabe? Então, assim, aí nossa língua se vai, né? Isso falando da língua portuguesa, que dirá da nossa língua culturalmente, falando aqui no Sul, né? A língua gaúcha, né? Então, é uma coisa que me preocupa um pouco e preocupa outros colegas também com relação ao futuro da educação no país. Cadê a esponjinha daqui? Ao futuro da educação do país, porque a gente não sabe exatamente o que rumo dar, né? Nossos filhos são craques em redes sociais, mas muitas vezes vão escrever alguma coisa no colégio, né? Eu, particularmente, escrevo tão pouco, né, com a caneta. Hoje em dia, tudo é por meio do computador, né? Raramente, a gente aqui assina alguma coisa, mas senão é tudo escrito no meio do computador. Aí tu escreveu coração com 2 S, o computador corrige, né? Então, a gente está evoluindo e, ao mesmo tempo, está ficando burro, digamos assim, em algumas coisas, né? No final da sua manifestação, o vereador Caleb Coelho também falou sobre o concurso de escolha das soberanas de Farroupilha. Eu gostaria de falar sobre o evento que vai acontecer nesse final de semana, né, sobre a escolha das soberanas. Quero dizer que realmente vai ser uma dificuldade para quem vai julgar, né, porque as nossas meninas são lindas, né? E é impressionante como o Rio Grande do Sul tem moças bonitas, né? E a nossa cidade também, a nossa cultura criou uma miscigenação aqui muito bonita, né? Então, e para nós que somos pais de meninas, né? A gente sabe que isso é verdade, né? Então, dá um orgulho, porque se tu olhar para as candidatas que estão aqui, são 13 candidatas, né? Uma mais bonita que a outra, sabe? Então, é uma satisfação, porque eu já morei em outros lugares do país e os concursos de beleza tu não tirava uma algumas vezes, sabe? Então, eu ficava pensando assim, poxa, se as mais bonitas são elas, né? Então, é uma honra para a gente poder voltar a ter esse evento na nossa cidade, né? E que ganhe a mais completa em todos os sentidos, né? Porque não é só beleza também, a gente sabe, né? Mas tenho certeza que estaremos bem representados. Ainda na sua fala, o vereador do Progressistas também abordou a Black Friday que recentemente ocorreu. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.